Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Pablo Sonati. Nessa live vou bater um papo com vocês sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. O Bolsonaro acabou de receber o direito da prisão domiciliar. Não era o certo, o justo, a justiça, mas é melhor do que ficar preso com o risco, correndo o risco o tempo todo de sofrer uma queda, de passar mal, de como aconteceu, ficar com pneumonia e acabar tendo complicações. Então, é uma prisão extremamente política, covarde, canalha de um ditador, de um bandido que está sendo investigado por um esquema de desvio de dinheiro de milhões, de muitos milhões, 129 milhões só para a esposa, fora mais outras coisas que podem estar relacionadas. Enfim, um juiz corrupto que pôs na cadeia uma pessoa que não cometeu crime. Tentaram imputar ao Bolsonaro crimes de joias, de importunação da baleia, de querer dar cloroquina, de 700 mil mortes da Covid, coisa de retardado. Enfim, tentaram imputar isso a ele, não conseguiram, então inventaram um crime. Um bandido inventou um crime para prender um inocente. É o poste mijando no cachorro. E é isso que aconteceu. Agora, com a pressão, a permissão de deixar o Bolsonaro ir para uma domiciliar é simplesmente para não correr o risco do Bolsonaro morrer, se tornar um Marte, e aí a campanha do Lula, que já está na água, já está na lama, já está no esgoto, daí vai para o esgoto de vez. Se é que o Lula vai realmente concorrer. Então nós temos esse fato importante, e só que é o seguinte, né, como diz as matérias, apenas 3 meses de domiciliar. Ou seja, em junho, comecinho de junho, o Bolsonaro já tem que voltar para a Papudinha. Porque em agosto, escuta só, em agosto, começa, dia 16 de agosto, começa a campanha eleitoral. Então eles estão morrendo de medo que Bolsonaro, fora da cadeia, articule. Na verdade, eles já estão morrendo de medo que o Bolsonaro articule. O Alexandre de Moraes proibiu o celular, proibiu visita, proibiu televisão. Eu não sei como ele não proibiu o Bolsonaro de respirar, não é mesmo? Enfim, se ele pudesse, ele faria. Só que Bolsonaro morrer agora, eternizar, é uma maneira... Deixa eu arrumar meu cabelo aqui, não tem mais jeito, depois de uma certa idade você não consegue mais arrumar o cabelo. Se Bolsonaro morrer, aí que a batata deles assa de vez, que já está assando, né? Tudo que está acontecendo no Brasil, Estados Unidos, América Latina e tudo mais. No mundo, o que está acontecendo? Donald Trump ameaçou uma trégua com o Irã, só que o Irã disse que não, porque que vai vencer os Estados Unidos. O Irã, cara, é complicado, viu, gente? Eles falaram que eles vão vencer os Estados Unidos. Na cabeça desses malucos, vencer, presta bem atenção, na cabeça desses malucos, vencer, sabe o que significa? Significa... Tô com áudio alto aqui, baixar isso aqui, ó. Baixar um pouco. Aqui. Na cabeça desses malucos, vencer significa morrer como Marte de Alá e receber no céu 70 virgens. Então, se eles falam que vão vencer, a gente acaba acreditando que sim, né? Porque vencer para eles é morrer. Eu venci. O que você fez? Morri. Só que quando ele chega... uma pena é que se desse... Por isso que eu falo, né? Se desse para alguém que morreu voltar, como aconteceu na Bíblia, né? Que o cara que morreu disse assim, deixa eu voltar para avisar minha família, para ser pessoas de bem. Não, você não vai voltar, não. Eles vão seguir o caminho deles. Porque se desse para voltar, um desses malucos islâmicos voltaria e falava, ô gente, não tem 70 virgem não, tem 70 aqui de bengala. Não tem 70 virgem não. O Ali Khamenei, ele não tá lá com 70 virgem.
Ele tá com 70 aqui de bengala. Não, o melhor não morrer, não, cara. Sabe? Melhor seguir o Jesus Cristo, porque o nosso Deus aqui, ó, que eles dizem o seguinte, presta bem atenção, eles dizem o seguinte, que você pode ser pedo, estu, assassino, você pode ser tudo isso. Mas se você rezar para lá, então tudo bem. Olha a cabeça desses babuínos. Por isso que, de certa forma, seria bom. Seria bom se pudesse alguém de lá voltasse, que morreu, né? Alguém que se explodiu, voltar e falar, ó, gente, é o seguinte, mentiram pra gente, não tem 70 virgem, não. Tem 70 aqui de bengala sedentos pra explodir a gente. Enfim, e tem também Cuba desafiando o Donald Trump. Cuba desafiando o Donald Trump. Eles acabaram de receber algumas toneladas de alimentos da flotinha da Greta Thunberg, daquele outro palhaço que fica indo para os lugares falando que vai salvar o planeta, né? A Greta Thunberg é outra retardada. Enfim, eles falaram que ia enfrentar os Estados Unidos. Cuba vai enfrentar os Estados Unidos. Cuba diz que está pronto para ataque dos Estados Unidos. O regime rejeita mudanças de governo e afirma que invasão será respondida com resistência. Resistência do quê, velho? Vocês não têm nem papel para limpar a bunda. E não tem. Eu não tô zoando. Eles não têm papel para limpar a bunda. Tá igual aquela música. Vê se me mandam dinheiro. Eu tô no estrangeiro e não tem nem papel para cagar. Eles não têm nem papel para limpar a bunda. Como? Não tem petróleo. Como que vai enfrentar os Estados Unidos, velho? É psicopata. O cara é maluco. Maluco, xarope. Doido de pedra, doido de coca. Não é possível. Entendeu? Enfim, os meus bravateiros, né? O Ali Khamenei falou que não, que vou matar o Trump. A diferença da guerra, como eu expliquei para vocês, né? A diferença da guerra de Maduro, de Cuba, né? Ou como que chama eles, que é o Carlos Fernandes. Quem falou foi o primeiro-ministro, né? Carlos Fernandes. A diferença deles para os boiolas lá do Irã é que para os boiolas do Irã, porque eles são boiolas, hein? Os caras batem mulher, espancam mulher, joga ácido em mulher. Para mim, quem faz isso, gosta. Eu acho que eles sabem que tem 70 aqui de bengala lá no inferno. Eles sabem, eles não, 70 virgem nada. Tem 70 aqui de bengala. O filho do Ayatollah Khamenei dizem que ele é boiola, Baitollah Khamenei, filho do Ayatollah Khamenei, é o Baitollah Khamenei. Se por cá o cara se explode justamente para encontrar com os negão lá no inferno. Vai saber, né? Porque os caras odeiam a mulher. Por que eles vão encontrar com 70 virgens lá? Pra quê? Pra bater? Pra jogar ácido no rosto? Pra isso? É só isso que esse povo serve, cara. Entendeu? Então, a diferença deles com Cuba, voltando para o raciocínio de Cuba, é que é o seguinte, os cubanos, o regime cubano, o regime de Maduro, eles se importam em continuar vivo. O lado do Irã, não. Eles acham que a vitória para eles é morrer, como Marte. Vai morrer, vai para o inferno, cambada de feminicida, pedos, infanticidas. É isso. O que tem mais aqui? Tem o Lula derretendo. Saiu algumas pesquisas mostrando que o Lula está derretendo e não é para menos, né, gente? A gente sabe que o Lula venceu em 2022 com a ajuda do Joe Biden, da USAID, do Alexandre de Moraes e de um monte de coisa a mais. E agora não tem nada disso. Então, as pesquisas... Olha só. Os jornalistas, Malu Gaspar, quem mais? A maioria aí, Sadi, Mônica Bergamo, entrou uma abelha aqui, Mônica Bergamo, tá tudo agora batendo no governo, tá batendo nos ministros. Lembra como foi a eleição de 2020? A eleição de 2022? Era o contrário. Então, entendam vocês o seguinte... Eles já estão preparando a caminha para o Flávio Bolsonaro.
Eles queriam o Tarcísio, ou Zema, ou Caiado. O Flávio Bolsonaro é o que eles menos queriam. Só que o interessante, gente, eu sei que algumas pessoas não gostam do Flávio Bolsonaro, mas o sistema repudia tanto ele, mais do que Tarcísio, mais do que o Zema, é porque ele deve incomodar mais, ó, o bicho aqui. Daqui a pouco eu engulo a abelha. Então, eu acho que o Flávio Bolsonaro é melhor. E quem sabe, Flávio Bolsonaro vencendo, ele vingue pelo menos o pai dele. Pelo menos o pai dele. Vou botar uma mosca aqui. Ai, caramba. Pronto. Senão eu vou acabar engolindo a mosca, daí já era, né? Será que morreu? Acho que morreu. Então, pelo menos, o Flávio Bolsonaro vingue o pai dele. Já, ó, se não é para vingar os presos do 8 de janeiro, que pelo menos vingue o pai dele. O que tem mais é... Então, o Lula está derretendo, os jornalistas já estão preparando a caminha, para o Flávio Bolsonaro, o sistema já está preparando tudo, as pesquisas já começam a mostrar, porque as pesquisas têm que mostrar o que vai sair nas urnas. Você está entendendo? As pesquisas têm que mostrar o que vai sair nas urnas. E o que vai sair nas urnas é justamente o que as pesquisas vão mostrar, é justamente o que vai sair nas urnas. O que vai sair nas urnas é justamente o que o sistema quer. E o sistema, nesse momento, quer outro que não seja o Lula. O Flávio Bolsonaro não era a primeira opção do sistema, mas é o que tem, né? Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem muitas coisas aqui, eu vou comentando com vocês. Mas vou começar aqui por um vídeo interessante para mostrar a hipocrisia dos petistas. Quem quiser participar na live, o amigo meu, o Luciano, já está aqui na live. Daqui a pouco eu vou pôr ele aqui para vocês, comentar também os assuntos. Mas antes eu vou pôr para vocês esse vídeo aqui da hipocrisia dos petistas. Escuta só e vocês vão entender a diferença de um petista, de alguém de direita. Daí vocês entendem como é fácil comprar um petista com vale gás, com uma cesta básica, entendeu? Vou soltar aqui para vocês, escuta só. Deixa eu preparar você. Quer dizer, nem preparei, como que eu vou soltar? Escuta só, hein? Na última eleição, você votou Lula ou Bolsonaro? Votei Lula e voto de novo. Abaixa um pouquinho. Eu já tenho Lula demais hoje. Se eu te der R$20 aqui, você fala Bolsonaro pra gente? Só se me der 10 aí no dinheiro. Na última eleição, você votou Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. E esse ano, entre Lula e Flávio Bolsonaro, quem é o seu candidato? Vou votar no Flávio Bolsonaro. Na última eleição, você votou Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro, é claro. Abaixa a câmera um pouquinho. Deixa eu te falar, eu já tenho Bolsonaro demais. Se eu te der vintão, você fala Lula aí pra gente? Você é doido. Vintão, pô. Você... Dá 1 milhão no voto contra o Bolsonaro, não? Não dá, não? Não dá, não. É Bolsonaro até o fim? Até o fim. Na última eleição, você votou Lula ou Bolsonaro? Aqui é Lula, Lula. É Lula? Abaixa um pouco a câmera aí. Se eu te der R$20, você fala Bolsonaro? Fala. A gente já tem Lula demais hoje. Na última eleição, você votou Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. O que você acha do Bolsonaro? Ô, nota 1000, viu? Bom pra gente votar nele aí, pedir pro pessoal votar nele. Entre Flávio Bolsonaro e Lula, você vai votar em quem? Flávio Bolsonaro. Na última eleição, você votou Lula ou Bolsonaro? Lógico que é Bolsonaro, meu amigo. Para! Bolsonaro? É lógico. Baixa a câmera, baixa. Fala, eu já tenho Bolsonaro demais aqui. Se eu te der R$100, você fala Lula? Não falo não. Não falo não. 100 milzão no Pix. Cara, não. Não é um filho da... Por favor, me ajuda. Ai, cara, vocês viram, né, como que é a diferença dos bolsonaristas, do pessoal da direita, com o pessoal de esquerda. Então, os caras mudam o voto. Daí você entende, gente, como que um cara desse vende o voto dele. Você tá entendendo como o PT faz a limpa no Nordeste, deixando o povo na miséria, para depois, com uma cesta básica, com vale gás, com uma miséria, com uma esmola, comprar o voto. Agora, quem tem convicção, tem um pouquinho de entendimento,
Ah, não, que votar, não. Eu duvido que o cara não trocaria o voto dele por 1 milhão ali, né, do Bolsonaro. Mas, petista, qualquer R$ 10, cara, qualquer R$ 10 eles vendem o voto dele. Deixa eu colocar um amigo meu aqui na live aqui. O Luciano. Deixa eu pôr aqui, Luciano, eu vou fazer a live diferente aqui. Eu nunca fiz assim, acho que assim tá melhor. E aí, Luciano, como que estão as coisas? Tá no escuro aí, cara? Tá sem energia aí em Santa Catarina? Não, Santa Catarina. Iluminação, peraí que eu vou melhorar aqui. Peraí. Você tá em Santa Catarina ou Paraná? Não, Santa Catarina. É. E aí, você está acompanhando os acontecimentos do Brasil? Como que você está vendo as coisas? Tá chegando muito muçulmano aí? Rapaz, muito. Boa noite, né? Boa noite a todos. E tá chegando sim, cara. Eu era para ter falado da outra vez da live, eu acabei esquecendo. Cara, eu uso muito marketplace para negociar coisas assim, vender e tal. E, cara, teve um rapaz aqui comprando um item de mim. Eu tenho muitas ferramentas. Eu trabalho com manutenção residencial, eu sou mecânico de manutenção, né? E eu estava vendendo algumas ferramentas que eu não uso mais. Apareceu um camarada aqui, cara. Quando eu vi, eu falei, puxa vida, quem é esse camarada aqui rodeando na minha casa? E era um rapaz que vinha comprar a ferramenta, ele veio lá, ele é árabe, muçulmano, veio lá da faixa de Gaza. Da faixa de Gaza, tá? Teve aqui para me comprar a ferramenta, cara, e foi uma dificuldade, porque ele só falava inglês, né? E eu sei muito pouco de inglês, então tivemos que usar o aplicativo aquele. Eu perguntei como é que estão as coisas lá, cara, e, rapaz, a gente não sabe de muita coisa, tem muita coisa que a gente não sabe, cara. E, assim, eu não vou estar falando muito aqui, senão vai me dar problema. Eu não tenho dinheiro para pagar um bom advogado, vai dar problema para mim. Sério, mas não dá nada não, cara. As coisas não dá nada não. E em relação à política brasileira, você acha que o Flávio vence? O que você está achando? Cara, olha, Pablo, eu estou bem desconfiado que o Lula, a minha opinião, de que ele vai esperar mais um pouco e que se ele vê que a coisa vai dar ruim para ele vai acabar. Ele está provocando o Trump, né? No meu entender, ele está querendo criar uma indisposição dos americanos para poder anular a eleição, se ele vê que vai perder, tá? Porque eu tenho acompanhado muito rede social, enquetes e pesquisas. Cara, é 4 gatos pingados do PT. A gente vê aqui na live, vê no Facebook, no Instagram, aquela força de comentários, parece assim que os petistas estão dominando, mas, cara, se tu vai para as enquetes, para as pesquisas, é uma surra que eles estão levando. Eles têm 4 gatos pingados. Então, eu estou vendo que, realmente, eu acho que pode acontecer isso. Tomara que eu esteja errado, né? Eu acho que com esse escândalo do Banco Master, provavelmente ele vai apertar mais ainda, e quando chegar a campanha para valer, que o povo nem sabe ainda direito o que é Flávio Bolsonaro, 3%, acredita que 3% dos brasileiros não conhecem o Lula? 3% dos votantes, eu não estou falando de gente de criancinha, não, 3% dos brasileiros votantes nunca ouviram falar no Lula. É loucura isso, né, cara? É uma coisa maluca. Enfim, eu vou passando para as notícias aqui, Luciano, daí eu te chamo para você comentar as notícias, pode ser? Beleza, fechou? Beleza, então, deixa eu preparar aqui algumas notícias que tem para vocês. Vamos começar aqui, deixa eu mudar aqui, voltar aqui. Vamos começar aqui, ó, o que eu separei aqui para vocês. Vamos falar do Bolsonaro, que recebeu a prisão domiciliar, o direito da prisão domiciliar. A gente sabe muito bem que é uma prisão totalmente arbitrária, uma vingança, uma prisão totalmente irregular. E eu vou soltar aqui a matéria do Globo News e vou comentar com vocês. Deixa eu só pôr aqui, cadê você? Assim? Pode ser. Escuta só. Essa decisão ela traz uma série de informações sobre como se dará
essa prisão domiciliar temporária determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, entre elas, a gente pode trazer, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, que o ex-presidente terá que utilizar. Além disso, ela traz regras relacionadas às visitas. Então, estão autorizadas visitas dos filhos do ex-presidente, o Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e também Jair Renan. Essas visitas desses 3 filhos terão que acontecer às quartas e sábados, assim como era na Papudinha, quando o ex-presidente estava internado no complexo penitenciário da Papuda. E em relação a Michele Bolsonaro, a Laura Bolsonaro, também Letícia, enteada do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse caso não tem restrição de horário de visitas porque elas vivem na residência. Além disso, também estão liberadas visitas como, por exemplo, de médicos, de advogados, claro, terão que obedecer também restrições de horários. Agora, as demais visitas que antes eram agendadas quando o ex-presidente estava preso no complexo ali na Papudinha, no complexo da Papuda, essas não serão autorizadas, isso devido ao risco de contaminação, risco de infecção. Isso é o que o ministro Alexandre de Moraes traz, então, nessa decisão, por isso não poderão acontecer essas demais visitas. Além disso, essa decisão também traz outras normas, outras orientações e regras em relação, por exemplo, ao uso de celular, que está proibido, ele não pode utilizar celulares, aparelhos eletrônicos, também não pode acessar as redes sociais, nem de forma direta, nem por meio de intermediários, isso também não pode ser feito. Inclusive, também nessa decisão é apontado que visitas dos filhos, no caso, né, quando eles forem visitar o pai, eles também vão passar por uma revista para poder não ir até o encontro do ex-presidente com os aparelhos celulares, para poder não acontecer esse tipo de acesso de aparelhos celulares e redes sociais. Além disso, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes também determina para a Polícia Militar a realização de relatórios semanais para poder informar a respeito do monitoramento que vai ser feito na residência do ex-presidente. Como a gente... Resumindo aqui a matéria da mulher ali, o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes está tentando fazer isso com o Alexandre Moraes está tentando fazer isso com o Bolsonaro, colocar ele numa domiciliar para diminuir os riscos do Bolsonaro morrer e se tornar um mártir. Não tem justiça, não tem nada disso, é totalmente prisão política. Se não fosse prisão política, ele não teria colocado até o começo de junho, né? Porque são 3 meses, abril, maio, junho, então seria o começo de julho, então, porque as eleições, a corrida presidencial, a campanha presidencial começa dia 16 de agosto. Então, o que eles estão fazendo, a gente sabe muito bem, que eles tinham 2 estragos na mão. 2 estragos. Bolsonaro livre, com a possibilidade de organizar a campanha do Flávio, e Bolsonaro preso com a possibilidade, com o risco de morrer, e daí, meu amigo, se tornar um mártir de vez. O Lula acabou. O Lula indicou o Haddad para concorrer a governo de São Paulo, e vai perder no primeiro turno, porque a rejeição dele é absurda. Porque o cara, velho, me fala uma qualidade daquele poste. Não tem uma qualidade. Então, transformar o Bolsonaro em Marte ou fazer com que ele tenha a possibilidade de organizar a campanha do Flávio Bolsonaro. Então ele falou, melhor deixar ele livre, assim ele se recupera e o risco para a esquerda é menor. Porque eu acho, vou passar para o Luciano comentar esse assunto também, mas eu acho que tá ouvindo? Tá ouvindo, né? Eu acho que se o Flávio ganhar, o Alexandre de Moraes já tá lascado. Eu acho que se o Flávio Bolsonaro ganhar, as chances dele pelo menos se fosse o meu pai, eu ia ir com sangue no zóio para cima do Alexandre de Moraes. Mas eu ia, olha, e tem mais, só para concluir aqui, possibilidade dele trazer o Eduardo de volta é enorme, tem que trazer o Eduardo de volta. E aí, meu amigo, você sabe que uma vez o Eduardo falou, né? Um cabo e um soldado fecha o STF. Coisas que muitos jornalistas da Globo estão falando. Que o STF precisa ser todo reformulado. É a minha opinião. E você, Luciano, o que você acha dessa
condicional do Bolsonaro, prisão domiciliar. O que você acha da estratégia? Você acha que foi porque o Alexandre de Moraes ficou bonzinho ou porque ele está medindo as consequências de manter preso ou de soltar? Cara, eu até peguei aqui uma caneta e um papel para anotar o que tu está falando, para não perder a linha do raciocínio aqui. Primeiro, 3 pontos que eu anotei aqui de início. O Alexandre de Moraes, o ministro, né, o excelentíssimo... Luciano, vai mais para o meio da câmera. Ah, tá, perdão, tá. O excelentíssimo ministro, ele está tentando, ao meu ver, né, uma das coisas que ele quer fazer aí é não ser responsabilizado por algum eventual, né, dano ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, ou Deus o livre acontecer alguma coisa mais. Só que, amigo, já é tarde para ele. Ele já tem muito sangue nas mãos, né? Nós temos que lembrar das pessoas que estão lá, o Clezão e outros, né? Então, desse sangue nas mãos, ele não vai poder escapar, tá? Outra coisa é impedir celular, isso aí, enfim, isso é de praxe, né? Mas o interessante é que muitos presídios, né, pelo Brasil afora, tem celular, tem rede social, né? Mas para o ex-presidente, não, né? Então, a gente vê que realmente isso é perseguição política, né? Tá? E a questão dos 3 meses ali, tu falou muito certo, realmente ele tá, é um tempo, assim, bem crucial, né? Mas eu acho que isso aí não vai dar muito certo para ele, tá? E a Rede Globo, eu acho que a Rede Globo vai colher o que ela plantou. Aliás, todos aqueles que apoiaram, né, esse regime, que eu não digo governo, eu digo regime, né, o regime lulista, eles vão colher, tá? Eles vão colher. Se o Bolsonaro, se o Flávio vencer a eleição, cara, o que tu falou aí, tu pode ter certeza, a vingança vai ser certa, tá? Eu sou contra a vingança, né? Mas eles vão acabar se vingando, isso aí é certo, tá? Porque ele não vai deixar ninguém ver um pai ser tratado desse jeito e, por mais calmo, por mais educado que seja, vai deixar assim barato. Eu acho que se ele ganhar, vai dar ruim, se caso a eleição vier a acontecer, coisa que eu estou bem desconfiado, tá? Por causa que essa questão do Lula está provocando o Trump, como eu já falei no começo, né? E o Trump é um cara inteligente, né, cara? Ele é um cara multimilionário, é um cara estrategista, ele já foi presidente da maior potência do mundo, de novo. É um cara que sabe o que está fazendo, ele não é um cara que é esquentadinho, ele não responde logo, ele deixa a coisa sentar, ele pensa com calma para dar resposta, ele nunca dá uma resposta direta, ele diz que possivelmente é um mau negócio, possivelmente trará um dano, ele nunca dá uma resposta direta. Tá? Ele sempre dá uma ideia inicial de que vai ter paz, que vai fazer as pazes, assim que foi com o Maduro, não vou atacar, foi lá e pum, atacou. Com o Irã, a mesma coisa. Lembra quando ele falou para os manifestantes continuarem protestando? Daí, assim, ele, continue que a ajuda chegará. Ficou uma semana sem os Estados Unidos fazer nada, o pessoal já começou a chamar de amarelão, de laranja, de falastrão, bravadeiro. Os caras não deram. Não é assim, cara, continua protestando que a ajuda vai chegar. E chegou mesmo. Ele é assim. Sim. Ele deixa as pessoas acreditarem que está tudo bem, e eu acho que é isso que ele está fazendo com o Lula, né? Deixando as pessoas acreditarem que é o meu amigo, né? Meu amigo Lula, que rolou uma química entre o Trump e o Lula, mas eu acho que o Trump estava esperando o Lula ir lá para os Estados Unidos para sentar ele na graxa. Tu viu que ele fez com o Zelensky lá, né? Com o Zelensky, com o ditador da África do Sul, com todo mundo que vai lá, ele esculhamba. E o Lula está buscando a briga. Só não acho, você falou das eleições, de não acontecer as eleições, eu não acho que os caras vão ter culhão para fazer com que as eleições não aconteçam. Acho muito difícil. Mas olha só, uma coisa que tu não sei se tu percebeu, tu deve ter visto na rede social, né? Já tem, ou teve, né? Ou já foi embora, não tenho certeza, mas chegou a atracar no porto do Rio de Janeiro um porta-aviões americano. Tu viu aquilo, não? Não, aqui no americano, não fiquei sabendo dessa notícia, não. Foi filmado, uns 2 dias atrás eu vi, tá no YouTube, pesquisa lá depois, tu vai ver, um porta-aviões americano aportou ali no Rio de Janeiro. Cara, o Trump não vai deixar a América do Sul, pelo menos ele tem essa intenção que eu vejo, né? Eu estou acompanhando muito, cara, a geopolítica, muito, e eu acho que ele vai dar um basta nessa guerra do Irã aí, eu acho que o próximo,
ele está fazendo por etapas, né? Tem Cuba, e eu acho que o Brasil está na mira, cara. Ele não vai deixar a China dominar, como já tem cidade chinesa aqui no Brasil, na Bahia, né? Em Camaçari. Então eu acho que o Trump não vai, porque o Trump, se deixar, vai ficar cercado, né, cara? A Ásia de um lado, né? O Oriente Médio do outro, a Europa destruída, devastada pelo islamismo. Tá? Basta instalar de dedos e o Islã toma conta da Europa de vez. Já tem parlamentares do Islã nos congressos europeus. Nos Estados Unidos também já tem prefeito. Então, eu acho que o refúgio do Trump é aqui a América do Sul. Acho que se o Trump dessa bobeira de se deixar cercar, cara, acabou para os Estados Unidos, amigo. Aí vai dar ruim. Não só na questão armamentista, porque ele é maluco, ele para soltar uma bomba aí é 2 toques, ele não está nem aí para isso. Já deu prova disso. Mas é a questão econômica, cara, é o sufocamento econômico da América, porque a China está pouco se manifestando nessas questões de guerra, por quê? A estratégia chinesa ela é inteligente, ela é de sufocamento, estrangulamento econômico dos países, que é muito mais eficaz do que você jogar bomba, amigo. É muito mais eficaz. Sim. Eu acho o seguinte, só para concluir esse assunto, eu acredito que o Trump está fazendo o seguinte: se o Lula perde, acontece nada, né? O baile segue, vai ter Milei, vai ter o Cast, vai ter o Flávio Bolsonaro, o Bukele, e a América Latina fica livre. Se o Lula ganha, daí sim eu vejo riscos de acontecer alguma coisa. Aí sim eu vejo risco. Primeiro, talvez os Estados Unidos não tenha enquadrado o PCC e Comando Vermelho como facções terroristas ainda, justamente porque ele está esperando dar essa virada. Não, vou esperar, não vou caçar briga, vou esperar, quando entrar o próximo presidente, que já é agora em 2026, a gente resolve isso, né? Perfeito. Pode ser esperando isso. Se o Lula ganha, ele já decreta o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, e depois a gente vai saber o que vai acontecer. Parece que o Equador, esses dias, mandou uma bomba lá em Cuba, na Colômbia, né? Não sei se você ficou sabendo. Não, eu soube. Até porque parece que na América do Sul só tem 2 países aí que estão apoiando a questão ali do Irã, né? Que é o Brasil e a Colômbia, se não me engano. Ou a Bolívia. O Brasil, a Bolívia já não, porque já é presidente de direita lá também. Que já até está na fronteira, o presidente de direita. É a Colômbia, que já vai sair, março agora, esse mês tem eleições para tirar o Petros, e vai ficar só Brasil e México, com aquela da Sheinbaum, entendeu? Vai ficar só os 3, vai ficar só os 2, o Lula, só que daí a gente vai ver se o Lula vai conseguir vencer. Vão ficar isolados, eles estão isolados. Porque o Petro já não andando, não basta no Lula, não chega para lá no Lula, né? Tu viu, né? As notícias ali, né? Eu vi que eles se encontraram esses dias aí, mas eles não têm mais força nenhuma. São um drogado e um drogado e um adicto e como que fala? E um alcoólatra. Um adicto e um alcoólatra. Mas ele tá vendo que vai ter que sair, eu acho que ele até vai perder a eleição, tá? E ele já tá querendo pular fora, porque ele vai perder o poder, e a hora que ele cair fora do poder ali, amigo, se ele tiver contra o Trump, eu acho que ele é um cara esperto, ele já tá querendo pular fora do barco, porque tá vendo que vai para ele. E vai ficar só o pudim de cachaça sozinho. Meu ver aí. O Petro não pode concorrer, é o último mandato dele. Ele já tá fora, certeza. Então tá. Obrigado pela correção aí. Imagina. Deixa eu passar para a próxima notícia aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para vocês. O Flávio Bolsonaro comentou sobre a decisão do Alexandre de Moraes sobre a prisão temporária domiciliar. A gente já comentou sobre esse assunto. Ele disse que é uma decisão exótica, ela traz mais inovação, uma prisão domiciliar humanitária provisória. Isso não existe na legislação. Sabe por que não existe na legislação? Porque não é uma prisão humanitária, é uma prisão simplesmente política. Como eu disse para vocês, o Alexandre de Moraes e o sistema estão vendo o que é menos pior para o sistema. Bolsonaro preso ou Bolsonaro na domiciliar ou com risco de morrer na prisão. Vou soltar rapidinho para vocês um vídeo curto, só para vocês acompanhar o Flávio Bolsonaro aqui.
Começo perguntando a avaliação que o senhor faz da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, Júlia, Otávio, Malu, a todos que nos assistem. Olha, pelo menos um primeiro passo para a gente começar a pensar em fazer justiça, não só com o presidente Bolsonaro, mas com centenas de outras pessoas que, no nosso entendimento, não deviam estar passando pelo que estão passando. É uma decisão, como é que eu classificaria assim, exótica, né? Porque ela traz mais uma inovação, uma prisão domiciliar humanitária provisória. Isso não existe na legislação e me soa um pouco contraditório esse aspecto, porque se parte do princípio que ele está tendo uma domiciliar humanitária, porque o local onde ele está há um risco de agravamento do seu quadro de saúde, ele vai para casa para tentar melhorar esse quadro de saúde, quer dizer, daqui a 90 dias, se a saúde dele melhorar, ele volta para o lugar onde a saúde dele estava piorando. É uma coisa que eu não consegui compreender ainda, a não ser as razões políticas, porventura citadas aqui agora pela Malu. Vocês vejam que não trata-se de um processo normal. Tudo que nós gostaríamos é que ele fosse julgado não pela capa do processo, mas pelas acusações que foram feitas com relação a ele. E, na verdade, ele foi julgado e condenado pelos seus inimigos, uma pessoa inocente condenada, porque era o Bolsonaro e não queriam mais ele disputando uma eleição presidencial. Essa que é a realidade. Exatamente, disse tudo. Eles não queriam o Bolsonaro, tiraram a prisão política, gente. Agora eu só espero, como eu disse para vocês, espero que o Flávio ganhando vingue, não justiça. Justiça é pouco. Tem que se vingar desses caras que estão prendendo senhorinhas, mulheres e o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. Porque o Bolsonaro cometeu erros, sim, mas crime, quem tinha que estar preso é José Dirceu, Palocci, Cabral, Lula, Lindenberg, o Montanha da lista do Odebrecht, o Paulo Pimenta, um certo bosta, quer dizer, Humberto Costa, Flávio Dino, que desviou o dinheiro dos respiradores no Maranhão, ele estava sendo investigado. O que faz? Enfia o cara como juiz do STF. Quem vai julgar o crime dos desvios dos respiradores? Ele mesmo. Você está entendendo? Colocaram todos os bandidos de volta à cena do crime, meu amigo. É inacreditável. Deixa eu passar aqui para a próxima notícia aqui. Essa notícia é boa, vou pedir para o Luciano comentar. Escuta só essa notícia aqui, hein? Tem petista aí na live? Tá cheio. Tá cheio de petista na live? Escuta essa notícia aqui, Luciano. Tá. Inadimplência atinge 81,7 milhões e cresce 38% em 10 anos no Brasil. Levantamento da Serasa mostra o aumento das dívidas e mudança no perfil dos endividados. O número dos brasileiros inadimplentes chegou a 81,7 milhões em 2026, um aumento de 38% em relação ao 2016. Segundo dados das... a gente tem que enquadrar nisso tudo ainda as consequências da Covid. Mas o desastre maior foi o governo do Lula desses últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos, velho, o Lula foi pior do que 10 Covid. Era melhor o Brasil ter ficado 10 anos fechado com o Bolsonaro do que o Lula ter voltado. É inacreditável. Segundo os dados divulgados nesta terça-feira, dia 24, pela Serasa, durante o evento que marca 10 anos do mapa da inadimplência, o levantamento mostra que o crescimento ocorreu mesmo em períodos de queda na taxa básica de juros, indicando que o endividamento das famílias brasileiras se tornou um problema estrutural ao longo da última década. Além do aumento do número de inadimplentes, o valor total das dívidas cresceu 176% no período, enquanto a dívida média para o consumidor avançou 12%. Esse número aqui, gente, de 81,7%, o Brasil, me corrija aí se eu estiver errado, o Brasil, se não me engano, tem 240 milhões de brasileiros, né? Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo, mas eu acho que é isso mesmo. Números de população do Brasil deve ser 240 milhões. Não, do Brasil.
O Brasil tem 203. Olha só, Luciano, eu falei 230, é 203. O Brasil tem 203 milhões de brasileiros. Só que a gente tem que... Pera, eu vou pôr você aqui, ó. Peraí, deixa eu só colocar você, ó. Só que desses 203, você não pode considerar crianças e aposentados, porque eles não estão produzindo nada. Você tem que considerar só as pessoas ali, dos 16 anos até a idade de 55 ou de 60, que se aposenta agora. Ou seja, 200 milhões de brasileiros, 83 milhões, 83, né? Eu falei 83, 87? 81 milhões são inadimplentes. Cara, eu vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Quantos brasileiros em idade produtiva? Só para a gente ter uma ideia, porque se for assim, cara, se esse número estiver certo, 176 milhões de brasileiros, olha só, 176 milhões de brasileiros em idade produtiva. Quer dizer que metade da população brasileira, 1 em cada 2 pessoas estão com o nome sujo, cara. Não é de... E tem gente que acha que o Lula vai mudar as coisas ainda. Como está seu nome? Você está com o nome sujo, Luciano? Meu nome está sujo. Eu não chamo nem minha esposa de bem, porque senão o banco toma. O que você acha disso aí, Luciano? Como que estão as coisas aí? Eu não tô. Cara, mas tudo assim, ó, tu não fala muito em números, porque senão o pouco de neurônio que os petistas têm vai fritar. Eu tô vendo os comentários aqui, cara, eu tô com outro celular aqui, né, que graças a Deus eu trabalho e posso comprar, eu não ganho R$600 de Bolsa Família para votar em ladrão. E os comentários aqui é o melhor, né? Aqui então tá dizendo aqui, Flávio Rachadinha, presidente. Poxa vida, né? Olha só que os caras estão falando, olha o argumento dos caras. O outro disse aqui, deixa eu ver aqui, Lula, o maior presidente do mundo, o outro já chama de ladrão. Cara, é assim, ó, aí outro diz assim, ó, chora gado. Olha só, cara, só que eles esquecem que o jumento também é um tipo de gado, sabe? Mas eu acho que, coitados dos jumentos, são mais inteligentes do que eles, né? Então, assim, estão criticando a Argentina, porque a Argentina agora dizem que estão dizendo, que eles entendem de economia, né? Eles não conseguem nem fazer uma conta de dividir na chave com 2 números, entende de economia. Estão dizendo que o Milei destruiu a Argentina, mas eles não olham o crescimento que a Argentina teve comparado com a destruição que o Brasil está, né? Então, são os caras que querem ali o fim da escala 6x1, eles querem trabalhar menos, né, ou quase nem trabalhar, querem ganhar a mesma coisa ou até mais, invadir o que é dos outros, socializar o que é dos outros, né? Mas eles não lembram do patrão lá, né, que dá o emprego para eles poder levar pão para comida e comida para os filhos para botar na mesa, né? Então, esse tipo de gente que está aqui na live, cara. Esse tipo de gente que está aqui na live, né? É complicado, cara. Olha, eu vou te dizer mesmo, não é fácil, cara, não é fácil. Aí tu vê o pessoal do PT ali, a Montanha, a Amante, o Lindinho, todos esses caras, cara, o que transformou o Brasil, cara? Os bandidos estão cobrando honestidade dos honestos, cara. Das pessoas honestas. Cara, eu vou te dizer, não é fácil, cara. Não é fácil aguentar isso aí. Olha, bicho, é de enojar o cara. Por isso que, Pablo, nas minhas redes sociais, se tu acompanhar, esquerdista comigo não tem vez, cara. Não tem vez. Porque assim, ó, eu não acredito, porque hoje em dia todo mundo tem inteligência. Todo mundo tem, cara. Tá? A gente chama de jumento e tal, para brincar ali, para dar uma risada, né? Mas inteligente todo mundo é. O que eles são é mau caráter. São mau caráter, porque é o seguinte, ó, o cara que é da política, que é um assessor, que é um beneficiado, um cara grande, ele ser mau caráter, beleza, ele tá ganhando seus milhões, seu bom salário, ele tem as suas regalias. Agora, vê um camarada, que a maioria, eu acompanho redes sociais, cara, eu dou de relho mesmo, não tem chance, não tem moleza com eles. A maioria são fracassados, cambada de fracassado, o cara é separado da mulher, o outro é desempregado, o outro vive com a mamãe, o outro recebe Bolsa Família, o outro é corno, que é assim, ó, eles... O petista é assim, ó...
tu mostrar, se tu pegar, olha só, se tu pegar e levar assim, ó, pegar pelos cabelos, olha ali, cara, tua mulher tá te traindo na cama. Não. O Lula disse que é socializar, seu fascista. É o que eles vão dizer, cara. É por isso que eu não dou chance pra essa gente aí. Comigo eles não têm chance. Entendeu? Aqui em casa, não entra na minha casa. Não quero conversa com essa gente. Tá entendendo? Eu também, não dou conversa pra você, não. Se o petista encontra a mulher dele com outro na cama, ele queima a cama. Ele queima a cama. Não vê o Painho, vê a questão lá daquele, né, do Painho. Pô, ele socializa também. Então, ele está seguindo exemplo, né? O Macron que o diga, né? Então, assim, é tudo a questão de socializar, né? Eles gostam, né? Fazer o quê? Deixa eu pôr. Tem um outro vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu. Eu vou pôr um outro vídeo aqui. Justamente. Deixa eu ver se eu salvei. Não sei nem se eu salvei esse vídeo, mas é engraçado. Deixa eu pôr aqui. O cara discutindo com o petista. Ah, não é esse. Cadê? Será que eu não salvei? Acho que eu não salvei, então passo para a próxima. Aqui, ó. Tem aqui. Escuta só. Deixa eu. Presta atenção nesse cidadão aqui para você ver como que é um petista. Não, você é um fascista. Mulheres trans, tu apoia. Vai tomar no seu... Você assinaria um abaixo-assinado para conscientizar com relação à doença endometriose em mulheres trans? Claro, sem dúvida nenhuma. Você apoia essa luta? Apoio, indubitavelmente. Você acha que as mulheres trans estão sofrendo muito com endometriose ultimamente? Eu não sei isso. Honestamente, eu não sei. Calma aí. Peraí! Você tá de sacanagem. Endometriose é uma doença de útero, pô. Você é um fascista. Eu sou fascista? Você é um fascista, vagabundo. Vai tomar no seu cu, meu Colocou mulheres trans, tu apoia. Mulher trans não tem útero, pô. Fascista, filha da... Mulher trans não tem Vai útero. tomar no seu cu. Por favor, me ajuda. Erika Hilton não tem útero. Fascista de merda. Você acha que a Erika Hilton representa mais as mulheres na comissão da mulher? Muito mais. Mesmo muito sem mais. útero? Mesmo sem útero. Questão biológica é coisa para ignorante. Você é ignorante. Você que é foda. Ciência é coisa para ignorante. Siga o ex-MST Pedro Ponce. Ai, meu Deus do céu, brother. É de amargar, não, cara? O cara falou, a biologia é coisa de ignorante. Pablo? O cara também vão lá para provocar, né? Poxa vida, velho. O cara chamou o cara de burro, né? Você é um fascista. Endometriose, olha, sinceramente, poucos sabem disso, né? Mas o problema é, Luciano, se me deparo com isso, eu saberia o que é a endometriose. Só que vamos supor que ele faça uma pergunta que eu não sei o que é. Eu falo, desculpa, não sei o que é. Não é melhor? Agora, como falou de doença para favorecer trans, daí o cara, só porque eu vi o trans, beleza, então se é trans, não importa o que seja, eu vou apoiar. Daí quando ele viu que ele caiu do cavalo, faltou humildade, era só falar, olha, desculpa, não sei o que é. Caralho, velho, doença, a gente não sabe das doenças. Não é obrigado a saber tudo, né? Não, esses dias foi um cara perguntar numa faculdade de medicina qual que é a inflamação do fígado. Sem brincadeira, ninguém sabia, velho. Na faculdade de medicina, a molecada não sabia qual que era a inflamação do fígado. Então, depende, às vezes até com os próprios médicos o cara não vai saber, né? Enfim. Deixa eu ver o que tem mais aqui para a gente comentar aqui. O Brasil tá lascado. Aqui, o pessoal, a decisão do novo presidente do direitista do Chile é que ele não quer que a Michelle Bachelet, esquerdista, seja representante da ONU, né, presidente da ONU, mas tudo bem, não vou comentar sobre isso. Deixa eu ver o que o Zema falou aqui. O Zema mandou um recado aos intocáveis de Brasília. O Zema disse o seguinte: Zema manda recado aos intocáveis de Brasília ao iniciar pré-campanha ao Planalto. Eu achei que o Zema ia vir de vice do Flávio, né, cara? Eu achei que o Zema ia vir de vice de Flávio. Talvez venha ainda, porque o Ratinho, que é os três patetas, né? Os três patetas, Ratinho, Eduardo Leite e Caiado. O Caiado,
até poderia ser um pouquinho melhor, mas quando ele fica do lado de Eduardo Leite, velho, que é um esquerdista, aí não dá, né? Mas é menos pior o Caiado, né? Deixa eu passar aqui, ó, para as pesquisas. Alguém na live aí comentou que o Lula vence em todas as pesquisas. Então, vamos ler algumas pesquisas e essa semana acho que vai sair mais pesquisas ainda. Deixa eu pôr aqui. O cara nem pode sair na rua, cara. O cara não consegue nem sair na rua sem segurança e já venceu, olha só. Não consegue nem sair na rua, exatamente. Não consegue, o Lula não consegue nem sair na rua. Aqui, ó, Real Big Data. No Mato Grosso, Flávio supera Lula em cenário de primeiro turno. Levantamento divulgado nesta terça-feira ouviu 1.600 pessoas no Mato Grosso entre os dias 21 e 23 de março. Margem de erro de 2 pontos percentuais. Eu não vou ler todas as pesquisas, só vou ler as manchetes. Então, no Mato Grosso, o Flávio supera Lula. Daí tem aqui, ó, Paraná Pesquisa. Flávio Bolsonaro lidera intenções de votos no Pará. Não no Paraná, no Pará. Paraná quem fez a pesquisa. Senador registra 41% no cenário estimulado, enquanto o atual presidente corrupto Lula Ladrão da Silva, 38,3% no segundo levantamento. Tem outra pesquisa aqui, ó, Veritá. Governo Lula é desaprovado por 50,1% em Roraima. Apenas 16 aprovam. Pesquisa ouviu 1.220 eleitores, em Rondônia. No estado de Rondônia, entre os dias 13 e 19 de março. Margem de erro é de 3 pontos percentuais. O que você espera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. O que você espera para as próximas pesquisas? Eu quero ver qual que vai ser a pesquisa de geral, uma grande, para a gente sentir. Alguns estão falando que as próximas pesquisas já vão constar o Flávio Bolsonaro na frente. E como eles dizem que é a boca do jacaré. Quando passa, dificilmente volta. O que você acredita? Olha, eu quero dizer o seguinte, né? Tem muita gente aqui nos comentários, né? Dizendo que nós estamos rindo, mas quer ver essa risada nossa depois da eleição, né? Olha o argumento dos caras. Se for uma pesquisa séria, e a gente, cada vez que sai pesquisa, deve ir atrás para ver se tem algum vínculo com o governo, quem contratou a pesquisa, coisa que esquerdista não faz, né? O argumento de esquerdista é isso aí que nós vimos no vídeo, é xingar, querer bater na pessoa. Claro que eu não sou trouxa de ir num lugar cheio de esquerdista para ir lá provocar, eu não faço isso, né? Mas os caras fazem, né? Agora, eu espero e creio sim que o Flávio vai ultrapassar o Lula e eu acho que até já está na frente, tá? Acontece que o Flávio não tem a máquina na mão, né? Infelizmente, o Bolsonaro foi, ao meu ver, o único presidente da história do Brasil que perdeu a eleição tendo a máquina na mão, cara. Eu acho que ele começou a perder a eleição lá atrás, antes do 7 de setembro, quando ele quis nomear o presidente da... Eles falaram, interferência na Polícia Federal. Ali ele começou a perder as eleições, cara. Ali ele já deveria ter tomado uma atitude. Depois veio 7 de setembro, a gente sabe tudo o que aconteceu, né? Então, assim, cara, eu penso que as pesquisas, se elas forem pesquisas sérias, que não tiverem nenhum tipo de vínculo com o governo, dá para acreditar. Fora isso, amigo, né, é complicado, cara. É complicado. Aí outra coisa, o Ratinho já desistiu, né? Pelo que a gente tem visto aí. O Caiado, eu acho que a direita poderia levar essa eleição no primeiro turno se eles se unissem, todos, e fossem tudo com Flávio. Deixar as picuinhas de lado, como a esquerda faz, a esquerda é boa nisso. Tá? A esquerda é boa nisso, isso eu tenho que reconhecer. Não, mas não é. Sabe o que eu vejo na esquerda e a diferença da esquerda e da direita? Cara, veja bem, eu vejo uma briga na internet aí, em relação ao Kim Paim, Alan dos Santos, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Daí você vai ver a briga, a cobrança. Não é assim, você é corrupto, você roubou. Não, a cobrança são comportamentos. A esquerda, você tem o Boulos, um corrupto, você tem o Freixo, um corrupto, você tem toda a esquerda corrupta. E ninguém briga, eles ficam pianinho. Enquanto a direita fica se cobrando postura, você falou isso, você agiu dessa forma, você retuitou isso,
Você não comentou a fala do Flávio Bolsonaro, que muitos criticaram o Nicolas por ele não compartilhar um vídeo do Flávio Bolsonaro, e muitos criticaram os Bolsonaro por não compartilhar aquele vídeo do Nicolas do Pix também. Então a briga da direita fica assim, brigando com bobeira, brigando com coisas assim, totalmente que não é crime. São assim, desentendimento. Enquanto a esquerda, só corrupção, velho. Só corrupção. Cara, eu desses últimos tempos para cá, uma única discussão, ou vamos dizer assim, uma desavença que eu vi na esquerda, que já não existe mais, tá? Foi uma da Gleisi Hoffmann com o Haddad. Não sei se tu soube disso, né? Acho que sim, né? Cara, depois disso eu não vi mais, porque eu não vejo o Montanha brigando com a amante, ou o Montanha brigando com o Lindinho, ou com a Gazela lá do Senado, né? Nosso querido Randolph, a Gazela gritante. A gente não vê esses caras se brigando. Eu penso assim que se eles têm alguma divergência, deve ter, mas eles estão unidos em prol de uma causa. A direita não, como tu falou, eles querem cobrar, porque eu fiquei ofendido que o cara não comentou. Por isso que a direita está se lascando. Enquanto eles tiverem esse pensamento, tá certo, eles vão só se lascar. Tomara que esse ano com o Flávio não. Porque também nenhum império dura para sempre, né? Todo mundo um dia acaba, todo mundo um dia vai, todo mundo vai para o mesmo buraco, isso aí não escapa. O rico, o pobre, o negro, o branco, não interessa, o político, todos vão. Mas enquanto a direita tiver com esse negocinho aí, e o Nicolas está certíssimo. O Nicolas, para mim, hoje, ele, junto com aquele lá de São Paulo, que o Crespo, que eu não esqueci agora o nome dele, que até está meio fora da política. O Salles? Como? Ricardo Salles, isso. Ricardo Salles. Mais coerentes de direita que eu vejo hoje. Ele e o Ricardo Salles, cara, dão show de bola em toda a direita. O restante é pessoa raivosa, cara. Me desculpa falar, os esquerdistas são, mas eles também são, cara. São raivosos, eles se brigam entre eles. Então, para o esquerdista, isso aí é um prato cheio, cara. É um prato cheio. Então, para quem gosta de direita, para quem não pensa muito e que só quer repetir narrativa, o esquerdista tem um cardápio variado, tem para todos os gostos. O plenário, a Câmara dos Deputados e tudo mais, parece aqui meu condomínio. Teve reunião no condomínio aqui que teve até que chamar a polícia. É a mesma coisa, velho. Eu vejo um monte de gente infantiloide comandando uma nação. Eu vejo os TV Câmara, essas coisas. Cara, é um bando de gente desprovida de maturidade, cara. De maturidade. E como você diz, o Salles, o Nicolas, eu gosto também do Van Hatten. São pessoas que estão ali lutando, não fica se metendo muito em briguinha. É fogo. Mas é isso. 2 minutos para as 8 horas. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Já vou encerrar a live às 8 horas. Tem um pessoal aqui. A caminhada do Nicolas serviu para quê? Comentou aqui. A caminhada do Nicolas serviu para quê? Incomodou muita gente, cara. Que você queria que a caminhada do Nicolas tivesse servido para quê? Para o Brasil parar? Para acontecer uma revolução? Não, mas incomodou. Incomodou tantos que muitos começaram a processar ele, queria processar porque ele expôs o pessoal e o povo caiu no raio do pessoal, enfim. Ele é do MBL, ele gosta do MBL. MBL é o PT, velho. MBL é o PT. É bizarro demais o MBL. O MBL está enganando vocês exatamente como a esquerda faz com o pessoal. Se você vê Renan, Kim Kataguiri, estava lá com o Jandira Fegali querendo impeachment do Bolsonaro do lado do Orlando Silva, um comunista, velho. Cara, eles têm mais raiva do Bolsonaro do que do PT, pode ter certeza. Se tivesse que escolher entre o PT e o Bolsonaro e a direita, eles escolheram o PT, cara, não adianta. Exatamente, cara. Os caras ficam falando o tempo todo do Flávio, e agora que os caras estão falando um pouquinho mais do Alexandre de Moraes, porque viu que saiu uma pesquisa que quem não for contra o STF, querer mudar as coisas no STF, vai ter mais rejeição. Então eles viram isso, se eu falar mal do STF, eu vou crescer. Por isso, o
Que Kataguiri, o Renan dos Santos, deu parabéns para o Alexandre de Moraes quando perseguiu o pessoal, o Renan dos Santos, quando perseguiu o Alan dos Santos. Porque o Alan dos Santos, só para concluir, o Alan dos Santos tem muitas coisas que eu não gosto, mas eu falo, quanto ele desviou de dinheiro? Esse é o problema. Ai, ele falou isso, ele xingou, ele me provocou, eu tenho uma intriga pessoal com ele. Mas quanto que ele desviou de dinheiro? Quanto que ele está envolvido em corrupção? Ah, não está. Então, meu amigo, o inimigo é outro, cara. É, verdade. Verdade. E assim, ó, eu fico pensando assim, né? Como é que a pessoa perde tanto tempo, né? Sendo que nós temos tantos problemas, né? Para resolver no país, tantas deficiências, né? E as pessoas, muitas vezes, elas compram uma narrativa e elas gastam o tempo valioso delas para contribuir, que poderia contribuir com alguma coisa para estar atacando, né? Atacando uns aos outros, e às vezes dentro do próprio espectro político, né? Tá entre eles mesmos, né, cara? É uma coisa assim que não dá para entender, cara. Não dá para entender. É complicado, cara. Aqui, ó, o nosso amigo aqui, Eugênio, ele escreveu o seguinte: boa noite, o defeito do Bolsonaro foi ter ficado na famigerada 4 linhas e principalmente fazendo passeatas recheadas de pombinhas da paz. Eu também acho. Eu acho que... Mas é assim, né? Eu acho que ele fez essa cagada. O problema são os presos do 8 de janeiro, que já vão para 4 anos presos, né? Mas ele devia ter feito coisas que a gente sabe o que ele devia ter feito, e ele está sendo preso porque ele não fez. Se ele tivesse, né? Se ele tivesse feito, ele estaria livrando o país do escândalo do Banco Master, do escândalo do INSS, a América Latina toda ficando de direita e só o Brasil com esse leproso do Lula. Então, só que é o seguinte, tinha o Biden, então, isso que eu falo, tinha o Biden nos Estados Unidos e a gente não sabia se o Trump ia vencer, cara. Sinceramente, porque as eleições lá dos Estados Unidos, você vota sem documento, você vota por correio, é uma fraude absurda. Eu acho que o Trump deve ter ganhado com tanta diferença que não deu para roubar. Tu soube que aconteceu. Eu vi assim que saiu no começo da campanha lá. Pena que eu não salvei, porque não dá para salvar todos os dados. O Trump tinha feito uma jogada, ele tinha marcado com marca d'água as cédulas que seriam usadas na eleição, não sei se soubesse dessa. E votou pessoas naquela época que já tinham morrido há 250 anos atrás, cara, e tinha um monte de cédula, e ninguém sabia, tá? Tinha um monte de cédulas falsificadas que não tinham a marca d'água, e mesmo assim o Biden se elegeu. Cara, quando o sistema quer colocar e quer derrubar, ele coloca presidentes, tira presidentes, derruba regimes, coloca regimes. Cara, infelizmente nós estamos na mão dessa gente, tá? Nós estamos na mão dessa gente. Complicado. Eu tô aqui com uma listinha aqui, cara, não precisa muita coisa para a gente descobrir a verdade, né? Olha só, políticos que possivelmente estão envolvidos, e a maioria estão, do Banco Master, né? Olha só aqui, ó. Fica mais pro meio da câmera, Luciano, fica mais pro meio da câmera, você está muito focando. Vai. Guido Mantega, Wagner, Ibanez Rocha, tem da direita também, tá? Ciro Nogueira, ministros Alexandre de Moraes, quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, né? Antônio Rueda, Lewandowski, cara, tem uma série de pessoas importantes que estão ou supostamente estão envolvidas, no caso do Banco Master. É só dar um Google, estou com um Google aqui, ó. Não precisa ser os petistas de plantão, não precisa ser muito inteligente, basta que você saiba ler, se é que você sabe, dá uma pesquisada. Então, assim, eles querem blindar o filho do Lula. Por quê? Por que agora querem impedir que a CPMI continue? Por quê? Se não tem, quem não deve não teme, amigo. Segue em frente, mostra tudo. Se tiver do PL, toca atrás das grades. Se tiver, quem tiver envolvido, mete na cadeia. Essa é a grande diferença entre os verdadeiros brasileiros e os militantes. Porque eles não querem saber da verdade, eles querem saber de militar. Entendeu? Essa é a grande diferença, amigo. É caráter, porque informação nós temos aos montes, só é enganado quem quer ser enganado. A verdade é essa. Para corroborar o que você está falando aqui, ó, presta atenção esse aqui, ó, presta atenção esse aqui. Eu acho que não vou nem soltar o vídeo, eu só vou
Deixa eu só pôr a aba aqui para vocês verem. Acho que é aqui. Olha aqui, ó. O Sócrates Cavalcante. Quem postou foi a Pri aqui, ó. Novidade no Partido Liberal, no PL. Presta bem atenção, você é petista aí. Novidade no Partido Liberal. O PL filia a deputada federal Dani Cunha, filha do ex-presidente da Câmara. Filha, pode colocar aqui também o Pri, filha do ex-presidiário corrupto Eduardo Cunha. Sócrates Cavalcante, aquele que estava com 600 mil, esqueceu 600 mil em casa, velho. Você esquece 600 mil? Cara, se eu esquecer R$6, eu não esqueço. Eu sou igual o Júlio, pai do Cris. Lembra o Júlio, pai do Cris? Esqueça. O cara esqueceu 600 mil. 600 mil. Tá Sócio Cavalcante. Então, você vê, tá sobrando 600 pau, velho. Daí ele... Filha do Eduardo Cunha, seja bem-vinda. Você é uma parlamentar brilhante, talentosa, filha de um mestre. Filha de um mestre, Eduardo Cunha. Filha de um corrupto, velho. O Eduardo Cunha pautou o impeachment da Dilma porque ele estava num jogo ali de corrupção que um ia ferrar o outro. Então, como ele ia ser ferrado pela Dilma, ele falou, então eu vou ferrar você também, eu vou colocar no seu impeachment. Mas é um corrupto. O sócio Cavalcante, investiga os 600 conto que você estava guardando lá, porque se você for um corrupto, eu quero que você vá para o paredão junto com todos os corruptos que tem nesse país, que se dizem de direita e de esquerda. Agora, pergunta se um esquerdista fala assim de um vagabundo da esquerda, que se diz da esquerda, ou que se diz da direita. Fala nada, cara. Faz com força. Assim, ó, não dá hoje em dia para confiar mais em político nenhum, cara. Não vê agora o próprio Moro, que era um símbolo, né, da justiça, agora voltou a se filiar ao PL para apoiar o Flávio, ele tá com medo, ele sabe que ele vai se lascar se o Lula ganhar de novo, tá? Ele teve lá na posse do Flávio Dino, apertando a mão do Flávio Dino. Quer dizer, como é que tu vai colocar tuas fichas em político, cara? 100% não dá, meu irmão. Não dá. Só que eu acho que é possível, com a internet, com os vídeos, com o canal aqui, ó, você que não deixou seu like, deixa o like. É possível, o Luciano, que a informação chegue nas pessoas e as pessoas votem em gente honesta e não em malucos como a Erika Hilton. Entendeu? Não dá, cara. Não dá. O Brasil não suporta mais esse manicômio de loucos e corruptos. Eu vi uma reportagem de uma aldeia indígena, cara. Os caras têm internet, tem iPhone lá no meio do mato, cara. O pátio da aldeia ali tinha um lugar que era um estacionamento. Mas quando eu olhei a primeira vez, eu achei que era uma concessionária de caminhonete. Depois que eu fui olhando melhor, que eu vi que era na mata. Cara, os caras estão de caminhonete, cara. Quem que paga por isso aí? Eles têm informação, amigo. Não, mas o cara não tem informação lá no meio do agreste. Conversa, cara. Isso é conversa fiada. Não existe isso aí, meu amigo. Acabou. É por isso que eles têm ódio da internet. Porque a internet derruba o regime, cara. Exatamente. 8h08. Agradecer você, Luciano. Deixa eu encerrar aqui, ó. Deixa eu encerrar nossa enquete. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver se cabe nós dois aqui com a enquete. Não sei se dá para fazer. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem mais tá pequena no celular aqui. Mas você tá vendo a enquete, né? Porque agora eu quero mostrar a enquete. Tô vendo sim. Tá vendo a enquete aí, né? Deixa eu só encerrar aqui. A pergunta foi... Não é você. Aqui, ó. Você considera Lula o maior corrupto do mundo? Tivemos 348 votos. Sim, 78%. Claro, 2%. Com certeza, 12%. Não, sou um jumento petista, 8%. Uma salva de palmas para os petistas, igual eu fiz ontem, que pelo menos, o que está acontecendo aqui com o meu... Torceu tudo aqui, ó. Uma salva de palmas para os petistas, que pelo menos reconhece que são jumentos petistas. Pelo menos tem o pessoal reconhece, ó. Sim, 78%, claro, 2%,
12% com certeza e não, eu sou jumento petista. Uma salva de palmas para os petistas. Pode falar. Será que esses 12, esses 8% aí não são o pessoal da direita que está tirando uma onda, não? É bem possível, cara. É bem possível. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Enfim, Tarcísio Gonçalves escreveu enquete armada. Como que é enquete armada? A enquete é do Canal Justo, cara, que é democracia. Você não confia? É democracia. É assim, né? Quem é do ramo está sempre desconfiado dos outros, né? É complicado. Né? Exatamente. Ô, Luciano, valeu pela live. Cara, imagina. Provavelmente eu tô aqui de novo. Se quiser entrar aí. É só chamar. É só chamar. Beleza? É só chamar. Eu sempre te mando mensagem no WhatsApp, porque às vezes, de repente, tu não está tendo tempo de olhar. Tem muita mensagem minha lá para ti, cara. Tem muito material. Tem muita mensagem lá que tu, de repente, podia aproveitar nas lives. Mas eu entendo, tem os teus afazeres, né? Mas, cara, sempre que tu me mandar o link aqui, eu vou entrar e nós vamos debulhar. Vamos mandar o sapato na turma aí. Até eles entenderem, cara. Quem sabe dar uma luz, né? Um estalo, e eles reconhecem que o que eles estão fazendo aí é vergonhoso, cara. Entendeu? Beleza. Valeu, Luciano. Até a próxima. E agradecer a todo mundo que está em casa também. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Acompanhe o canal também, que tem vídeo novo todos os dias lá. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Falou, Luciano.